Pronto, gravação liberada. Então, pessoal, aula de revisão para a segunda avaliação de matemática financeira, hoje, dia 1º de dezembro. Vamos lá. Eu separei 6 questões, tá? Para uma prova que vai ter 2 questões práticas e uma questão teórica, certo? Lembrando que eu passei um vídeo, né? Aí no grupo do WhatsApp, né? Para vocês entregarem junto com a prova, tá? Esse ponto, ele vai ser utilizado na média final, se alguém tiver necessidade de um pontinho para chegar nos 7, tá? Então, na dúvida, faça, porque aí você já fica bem encaminhado. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: uma empresa avalia a compra de uma máquina junto a 2 fornecedores, os quais, apesar de venderem com o mesmo preço inicial de 2 milhões de reais, ofereceram planos de pagamento diferentes. O fornecedor A ofereceu um desconto de 10% e prazo para pagamento único exatamente após um mês da data de compra. O fornecedor B ofereceu um desconto de 12% para pagamento à vista. Considerando uma taxa de 5% ao mês para o custo do dinheiro, que é os juros, né? Esse custo do dinheiro é chamado de juros, que será usado nessa operação. Ele quer saber qual é a economia em milhares de reais que pode ser feita se o comprador escolher a decisão mais econômica, baseada na equivalência de capitais. Então, o que ele quer? Você vai saber quanto você pagaria na proposta A, quanto você termina pagando na proposta B, e você vai fazer exatamente a diferença, certo? Então, vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Então, primeira coisa aqui, deixa eu... O fornecedor A. Fornecedor A. Né? Então, vê só. Então, o fornecedor A, ele disse que ofereceu um desconto de 10% em cima de 2 milhões. Então, 10% de um desconto, né? Um desconto de 10%, ou você calcula 10% de 2 milhões corresponde a 200 mil reais, e você faz a diferença, que vai dar 1 milhão e 800, né? Ou então, é o seguinte, ó, o valor, né, a proposta é 10%, dá um desconto de 10%, é a mesma coisa você pegar só volta aqui e dá uma travadinha, que é os 100%, menos 10%. Isso corresponde a 90%. E nada mais do que 0,9. Então, você vai pegar 2 milhões e multiplicar por 0,9. Isso vai dar 1 milhão e 800 mil. Certo? Então, como é que se imagina? Você tem aqui uma linha, que é o prazo, né? No início, no tempo zero, você não vai desembolsar nada, porque ele dá um prazo de um pagamento único após um mês. Então, aqui é mês, né? Essa linha indica mês. Então, daqui a um mês, você vai pagar pela essa máquina, tá? Aí eu estou indicando aqui, eu vou colocar, deixa eu desenhar aqui de outra cor, certo? Vou desenhar a linhazinha de preto.
A linhazinha de preto. Aqui é o 0. E aqui é o primeiro o mês. Né? Então, essa linha de temporal está em mês. E eu vou pagar, então se eu vou pagar é uma saída, é um débito de 1.800.000 reais. Certo? Esse é o valor a ser pago após o desconto de 10%. Certo? Agora, lembrando que vamos calcular, né, a taxa de 5% ao mês. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos calcular o valor presente, né? O valor presente. O valor presente que a gente chama de VP. VP é valor presente. Ou seja, para T igual a 0. Certo? Para uma taxa de 5% ao mês. Então, vamos calcular aqui. Então, aqui eu tenho... Aí vocês vão anotar essa formulazinha aqui, ó. VP é igual a VF, que é o valor final a ser pago, sobre quem? Sobre 1 mais a taxinha elevado a T. Tá? Como T é 1, não vai ter problema com conta. Tá? Eu vou tentar facilitar o máximo possível essas contas de potenciais. Tá? Inclusive, eu vou até dar os valores, se for o caso. Então, lá, então, VP, que é o valor presente, né? O valor correspondente, né? Porque, querendo ou não, a empresa ela vai assumir esse custo. Tá? É um custo dinheiro. Tá? Então, VP vai ser igual a quem? Quanto é o valor final, né? O valor futuro, o valor que você realmente terminou pagando pela TV? 1.800.000. Certo? É o valor pela proposta do fornecedor A. Quanto foi o juro de custo? 5%. Então, 1 mais 0,05. Cuidado para não colocar 0,5, porque 0,5 corresponde a 50%, elevado a 1, que é um mês. Tá? Essa continha vai dar 1.800.000 dividido por 1,05. Elevado a 1 é ele mesmo. Fazendo essa continha, se tudo der certo aqui nas minhas contas, isso aqui vai dar 1.714.285 centavos. A gente pode arredondar aqui para 229 centavos. Então, aqui, ó, isso é o valor que você pagou pela televisão. Ah, Vessor, mas eu paguei 1.800.000. Sim, mas devido a esse custo do aparelho, 1.714 é o preço que você pagaria se fosse à vista. Tá? Em dinheiro mesmo, tá? Então veja que você ainda pagaria um pouco menos. Certo? Então ele vai guardar esse valor aqui, que é o valor da proposta do fornecedor A. Fornecedor A. Né? Então, de fato, é isso aqui que você pagaria. Está pagando nada, realmente. Tá certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para o fornecedor B. Tá certo? Aí eu vou apagar. Tá gravado, tá certo? Não se preocupem. Por isso que é importante, né? Assim que vocês puderem, na hora de organizar, lembra que vocês vão poder levar a consulta. Então, vocês vão fazer essas questões com calma, bem bonitinha, acompanhando a gravação passo a passo. Tá certo? Você tem o trabalho somente uma vez. E aí vocês vão só estudar essa aula. Tá certo? São 6 questões para ter como apoio para fazer a prova. Então,
Vamos lá, deixa eu apagar aqui para não vou ficar aquele. Esse valor aqui eu vou deixar. Tá? Agora vamos fazer agora para o fornecedor B, que é a proposta que o B deu. B. Ele deu um desconto de 12% à vista. É a mesma coisa. Ó. Se fosse 100% menos, que é um desconto, 12. Isso aqui seria igual a quanto? 88%, que é exatamente igual a 0,88. Então, o seu valor presente, o valor pago, o VP, né, o valor presente, vai ser igual a quanto? A 2 milhões vezes 0,80. Já dá direto a resposta. Certo? Já dá direto a resposta. Se quiser fazer usando os 12%, faz assim, ó. 2 milhões menos 12% de 2 milhões. Tá certo? Isso aqui, ó, é 100% menos 12%. Aí vai dar 88. Então, esse valor aqui calculado, a minha continha está dando 1.760.000. Então, isso aqui, ó, é o valor da proposta pelo fornecedor B. Tá certo? Então, veja que a proposta do fornecedor A é melhor, é mais baixa. Tá certo? Por quê? Porque esse dinheiro, durante esse mês, né? Claro, se você tivesse colocado para render em algum lugar, né? Você teria exatamente esse, né? Ele desvalorizou, né? Então, na verdade, o valor equivalente a ser pago, né? De 1.800.000 daqui a 30 dias, só que representa 1.714.000. Então, a minha economia vai ser igual a 1.760.000 menos 1.714, que nem é vírgula, né? É mil mesmo. Que tá em milhão, né? É um pontinho mesmo. Aqui seria ponto 14.285. Só que em cima tem um zerinho a mais. Então, são 3 zeros aí. Aí, fazendo essa diferença, eu vou ter uma diferença de... A minha economia vai ser igual a quanto? A 45.715 reais. Então, essa aqui é a minha economia, se eu optar pela a proposta do fornecedor A. Tá certo? Porque além de dar um desconto, eu ainda dou mais 30 dias para o cara pagar. Ok? Então, esse 1.800.000 que você paga daqui a um mês, né? Hoje, se você pagar hoje, corresponde a quanto? A 1.714, 1.714.000. Né? Isso aí foi o que o dinheiro desvalorizou. Tá? Isso, claro, se você não fizer nenhuma aplicação de 30 dias, para você ainda melhorar mais esse dinheiro, né?
Claro que você tem uma aplicação mais de 5% ao mês, é difícil arrumar. Tá? Beleza? Então, essa foi a questão 2. Vamos agora para a questão. Desculpa, essa foi a primeira. Vamos para a questão 2 agora. Né? Vamos lá. Olá. Um imóvel de 100 mil reais é financiado em 360 prestações mensais a uma taxa de 1% ao mês pelo sistema de amortização francês, a tabela Price, tá? Gerando uma prestação, veja que a prestação já tá dada. A prestação é de R$ 1.024,61. Reduzindo o prazo do financiamento para 240 prestações, o valor de cada prestação é em reais aproximadamente. Então, veja que eu já coloquei aqui, ó, o valor do elevado a menos 240. Tá certo? Para ninguém ter que fazer essa conta na hora da prova. Vamos lá. Vê só. Primeira coisa é o seguinte, veja. A gente vai, em vez de pagar, né? Se eu pagasse, se eu financiasse em 360 parcelas, a minha prestação a 1% ao mês daria R$ 1.028. É o que a questão diz. Tá? Só que agora, a minha prestação, o meu período, ela vai diminuir. Então, provavelmente, a minha prestação ela vai aumentar. Né? Se eu vou pagar em menos tempo, né? A minha prestação ela tende a aumentar. Aí vamos fazer o seguinte, eu tenho uma formulazinha que eu fiz na aula por outra forma, mas eu acho que essa aqui vai ser mais simples, você anota essa. E o seguinte, ó, o valor atual, né, ou seja, daqui a pouco eu escrevo o que é isso, vai ser igual à prestação que eu quero calcular, vezes, abre parênteses, 1 menos 1 mais I sobre menos N sobre I. Fecha parênteses. Tá? Vocês vão anotar esta formulazinha aqui. Se lembra que na questão que eu fiz em sala, o P era do outro lado, e em cima tinha um expoente elevado a N, e embaixo tinha um expoente elevado a N, pronto. Se eu calcular aquela equação para isolar o P e calcular o valor de VA, eu chego nessa equação, só que essa equação é mais rápida. Então, eu prefiro que vocês utilizem essa daí. O que é cada coisa? Né? Então, primeira coisa, vou circular aqui de verde. VA, que é o valor atual, o valor presente, é o valor que você pegou emprestado, é o empréstimo. É o empréstimo. Que, no nosso caso, é o valor financiado, é o financiamento. Financiamento. O P é o valor da prestação. O valor da prestação. O I é a taxa de juros. A taxa de juros. E N é o número de parcelas. De parcelas. Tá certo? Então, agora, eu vou ter 240 parcelas. A taxa é a mesma. Tá certo? Então, vamos lá. Então, VA é igual a P vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Isso tudinho sobre I. Vou apagar aqui que a projeto está muito lisinha. Mais I sobre I. Então, quem é VA?
VA é quanto você pediu emprestado, que foi quanto? 100 mil. Então, 100 mil. 100 mil. O valor da prestação é o que você quer. P vezes 1 menos 1 mais. Quanto é o valor da taxa? É 1%. Então, 1% é 0,01. Elevado a quanto? A menos 240, porque são 240 prestações. Isso tudo dividido por quanto? Por 0,01. Então, 100 mil igual a P vezes, ó, 1 mais 0,01 dá quanto? Ó? Dá 1,01. Tá aqui, ó, bonitinho. Ó. Então, 1,01 elevado a menos 240 vai dar 0,09. Está calculado aqui. Então, ficaria 1 menos 0,09. Ok? Vamos lá. Aí, vamos subir sobre 0,01. Então, aqui ficaria 100 mil igual a P vezes 1 menos 0,09 é a mesma coisa de 0,91 sobre 0,01. Então, aqui, se você multiplicar aqui, faz de conta que aqui embaixo tem um 1, e você multiplicando aqui em cruz, vou puxar para o lado de cá, ficaria 0,91P igual a 0,01 vezes 100 mil. Então, P vai ser igual. Aqui eu tenho 2 zeros, cancelo, 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 cancelo. Então, aqui ficaria 1.000 dividido por 0,91. Essa divisão na calculadora vai dar aproximadamente R$1.099. Essa seria a minha nova parcela. Ok? Aí, se você fizer uma continha rápida, pega 1.099 e multiplica por R$240, ou 240 parcelas. Tá? Sem lembrar que ainda não dá nem para fazer isso, porque tem os juros, né? Tem os juros, mas vamos falar o valor da prestação, né? Que eu teria de calcular. O valor que você vai abater vai ser diferente, né? Mas vamos supor que são parcelas iguais aí. Tá? Então, você teria que... se eu reduzir o valor do financiamento para 240 parcelas... Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. Cadê a calculadora? Abriu o calendário, mas vamos... Cadê a calculadora? Calculadora abriu. Então, vou pegar aqui, ó. 1.028,61 vezes 360. Isso dá 370 mil. Ó, vê, dos 100 mil que tu pegou emprestado, no final da história, tu vai pagar 370.299,60 centavos em 360 prestações. Se você pagar 1.099 vezes 240, você vai pagar apenas 263 e isso, por causa do período que é longo, 760 mil. Pronto. Então, veja só. No final da história, você baixa aí mais de 100 mil reais, né? Na metade, não baixa nem aí, não fica na metade, né? Você baixa proporcionalmente aí o valor aí. Tá? Então, na hora que você reduz o prazo para 240 prestações, o valor da parcela ela aumenta um pouquinho. Fala, Diogo. Professor, se aumentar as prestações, quer dizer, diminuir as prestações, o juro fica mais alto ou fica mais baixo? Veja, os juros sempre é em relação ao saldo devedor. Certo? Porque, veja, isso é o valor da parcela, não é o valor da amortização.
Por isso que esse valor pago é as parcelas da amortização, que daria 100 mil, e o resto é só juros que você está pagando. Tá certo? Por isso que para quem empresta dinheiro, quanto mais tempo você pagar, melhor. Porque os juros ele é maior. Certo? Porque a gente só pensa em quê? Na parcela. Né? A gente só pensa na parcela, não no final da história. Certo? Então, essa aí é a questão número 2. Tá? Vai cair na prova uma questãozinha sobre método Price. E aí, ó, não precisou fazer a tabela. Tá certo? Não precisou fazer a tabela. Aliviar a vida de vocês um pouquinho, senão não vai dar tempo de fazer a prova. Tá? Vamos lá. Terceira questão. Diz o seguinte. Uma dívida deve ser paga em 8 parcelas mensais. Opa, em 8 parcelas mensais iguais no valor de R$ 800. Serão cobrados 10% ao mês, sendo que a primeira parcela paga será daqui a 30 dias após o recebimento do empréstimo, ou seja, sem entrada. Qual é o valor do empréstimo? Ou seja, ao contrário, eu sei o valor da parcela, sei o número das parcelas, e eu não sei quanto é que vale o valor atual, né? Então, o que é que eu tenho? Ó, então, a mesma coisa. Aqui eu tenho a minha linha do tempo. Aqui é o instante zero, t igual a zero. Esse tempo igual a zero, eu vou fazer de verde, é o dinheiro que você pegou emprestado. O dinheiro entrou, verdinho, o azul. Esse é o meu empréstimo. E as parcelas, que são mensais, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque são 8 meses. Aqui é meu tempo em meses. Então, aqui eu tenho a primeira saída. Opa, colocar de vermelho, né? Para lembrar que é saída. Aqui, ó. Saiu com vermelho? Não. Vermelho está agora. Não. Aqui, ó. 800. Aqui, 800. Aqui, 800. Aqui, 800. Aqui, 800. 800, 800 e 800. Se não houvesse juros, né? Se são 8 parcelas de 800, eu paguei 6.400. Tá? Mas tem os juros. Então, vamos fazer a mesma coisa, a mesma fórmula. O valor presente, ou VA, né? Ou VP, tá certo? A mesma fórmula. VP igual a P vezes a mesma fórmula. 1 menos 1 mais I elevado a menos N. É a mesma fórmula, só que eu estou usando, invertendo aqui, né? Sobre I. Eu acho melhor a gente usar essa fórmulazinha que ela é mais rápida. Tá certo? Porque tem menos uma conta para fazer. Mas é a mesma expressão. Certo? Lembrando que VP é o VA, tanto faz. É o valor presente, é o valor que eu peguei emprestado. O P é a prestação e N é o número de parcela. Então, vamos substituir. Então, o VP, eu quero saber, né? Que é o meu empréstimo. O empréstimo é igual. Quanto é o valor da minha parcela? 800 vezes. Aí ficaria 1 menos 1 mais. O porcento é de 10%, 0,01. Tudo elevado a menos 8. Tá certo? E embaixo ficaria 0,01, que é, 0,1 só, né? Porque 0,01 seria 1%. Né? 0,1. Olha aqui, ficou muito pequenininho. Mais 0,1.
10% é 10 por 100, 0,1. Então, o empréstimo vai ser igual a 800 vezes, isso aqui é um vezes, vou abrir uma chave aqui. Ficaria 1 menos esse valor que seria 1,1 elevado a menos 8, dividido por 0,1. Então, o empréstimo vai ser igual a quanto? A 800 vezes 1 menos, ó, 1,1 a menos 8 está aqui, ó. Já está calculado aqui. Se por acaso não aparecer, estou botando a calculadora assim, ó. X, jogo da acento circunflexo, menos 8, igual. Tá certo? Quem não tiver esse símbolo, vai ter que usar aquele X elevado a Y. E aí você vai colocar, depois que apertar essa tecla, menos 8 e depois igual. Tá? Teste isso aí depois para ver se está dando certo. Então, ficaria 1 menos 0,4665 sobre 0,1. Então, o empréstimo vai ser igual a 800 vezes 1 menos isso. Na minha conta aqui deu 0,5335. Tudo isso dividido por 0,1. Dividindo isso aí, você vai encontrar 4.000, olha a lapada, R$ 4.268. É? Ou seja, você pegou emprestado R$ 4.268 e no final você vai pagar 6.800. Só pegar 800 vezes 8, isso aqui vai dar 8 vezes 8, 64, com mais 2 zeros, R$ 6.400. R$ 6.400. R$ 6.400 menos 4.268, isso dá 2.000. O meu juros vai ser pago no final. Os juros vai dar, que é isso aqui, ó, menos isso, 2.300 e... não, R$ 2.132. R$ 2.132. R$ 132. Esse é os juros que você paga em 8 meses. Certo? 8 meses. Se você for comparar, é quase 50% de juros que você está pagando. Né? Porque é quase a metade. Né? A metade você pegou, está pagando em forma de juros. Beleza? Então, cuidado com essa também aí. Vamos agora para a questão número 4. Na questão 4 diz, ó, agora a questão sobre saque, né? Aquele sistema de amortização constante, tá? É um sistema de amortização constante, a primeira prestação mensal, sem carência, de um financiamento de R$ 10.000, a taxa de 10% ao mês, pelo prazo de 5 meses, será. Então, é só. Lembrando que a minha primeira coisa que eu faço é calcular a amortização. Amortização. Certo? Então, a minha amortização A vai ser igual ao valor que eu peguei emprestado, meu VA, meu VP ou E, de empréstimo, sobre quem? Um número de parcelas, que no meu caso vai ser 5 meses. Então, aqui vai ser igual a 10.000 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a R$ 2.000. Então, todo mês, a minha dívida vai ser abatida R$ 2.000. Só que eu vou ter que pagar pelo juros. Tá?
Aí, se você quiser fazer a tabelinha, não precisa fazer porque ele quer a primeira parcela só. Tá? Ele quer saber o valor da a primeira parcela. Então, a primeira parcela, vou só fazer a tabelinha aqui, só para a gente saber como está. Aqui está o saldo devedor, né? Saldo. Né? Aqui eu tenho a amortização. Vou colocar só o A, tá? A amortização. Juros e a parcela. E aqui eu tenho um saldo devedor. SD. Vou colocar SD. 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 Tá? SD. Só para entender. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, no primeiro mês, né? Porque se eu vou pagar isso daqui a 30 dias, tá certo? Eu tenho inicialmente quanto? 10 mil. Então, meu saldo devedor anterior vale 10 mil. Não vai amortizar nada, não vai ter juros, não tem parcela, vai ter 10 mil. Então, para o próximo mês, que é onde vai entrar a primeira parcela, eu vou ter quanto de saldo anterior? 10 mil. Quanto é a minha amortização? 2 mil, que eu já calculei aqui. Falta calcular quem? O meu juro, porque a minha prestação, P1, vai ser igual a amortização mais os juros 1. Porque o juros recorrente do primeiro mês. Então, quem é os juros? Juros vai ser igual a quanto? 10%. Então, 10% vezes quanto? 10 mil. 10% de 10 mil é 0,1 vezes 1.000, vezes 10 mil. Isso aqui vai ser igual a 1.000, né? 1.000. Então, meu J1 vai ser 1.000. Então, a minha primeira parcela vai ser igual a quem? A 2 mil da minha amortização, mais 1.000 do meus juros. P1 vai ser igual a 3 mil. Se você fosse preencher a tabela, seria aqui, ó. 1.000, e aqui seria 3 mil. Qual seria meu saldo devedor novo? Não é 7 mil, é apenas 8 mil. Porque o que abaixo da dívida é só o A. Aí, se fosse para calcular a segunda parcela, aí você calcula o quê? 10% de 8 mil vai dar R$ 800. E aí você vai regredindo juros, né, a ser pago. Eu daria aqui, ó, um valor de R$ 3.000 a ser pago na primeira parcela, tá? Isso é a primeira parcela. Se por acaso eu perguntasse quanto é a quinta parcela, aí você teria que preencher até chegar lá. Aí seria que preencher toda a tabelinha, que é o que a gente vai fazer na questão 5. Então, faz uma bola na questão 5. Tá? Uma bola, uma caveira, porque a questão 5 é exatamente aquela questão moralmente obrigatória cair na prova. Vamos lá. Vamos respirar e vamos lá. Ó, diz o seguinte. Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento, cujo valor à vista é de R$ 200.000. No sistema de amortização constante, o saque, há uma taxa de juros de 1% ao mês, com prazo de 20 anos. Para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada. Opa, nessa questão tem entrada. Eu disse R$ 50.000 na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato. E são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior. Aí tem uma coisa a mais. Tem seguro especial, que é 75 FIA mensais fixas, não entra no juros, é uma tabela. E uma despesa administrativa, né, que é a comissão do cara lá, de R$ 25.
A partir dessa informação, qual é o valor da segunda prestação prevista na planilha de amortização, que é a segunda prestação. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu sei é o seguinte. O valor que eu peguei emprestado não é 200 mil. Tá? Por quê? Porque se eu tenho uma entrada de 50 mil, o valor que eu pedi emprestado, o valor financiado, o nosso VA, é de 200 mil menos a entrada, que nesse caso foi 50 mil. Isso me dá 150 mil. Então, o valor que foi pego emprestado é de 150 mil. Pronto, aí começa a questão. Primeiro, que eu faço? Vou calcular a amortização. Então, a amortização vai ser igual a quem? Ao valor emprestado do nosso VA, ou E, ou VP, o valor que eu peguei hoje, dividido pelo número de parcelas. Aí, pessoal, eu vou pagar em 20 anos. 20 anos vale quanto? Aí, cuidado, a minha taxa de juros foi dada em mês. Então, eu tenho que transformar 20 anos para mês, para meses. Então, eu posso fazer uma regra em 3. Um ano corresponde a 12 meses. Então, 20 anos corresponde a X. Então, X vai ser igual a 240 meses. Então, aqui vai ser dividido, vai ser quanto? 150 mil dividido por 240 meses. Essa divisão vai dar R$ 625. Ok? R$ 625. Deixa eu acrescentar uma folha em branco aqui para poder fazer a tabelinha. Só um minutinho. Questão número 5. Vou tentar duplicar o slide. Eu vou até inserir uma tabela. A tabela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 1, 2, 3, 4. 4. Pronto. Aqui está uma tabelinha para a gente usar como modelo. Já já aparece para vocês aí. Peraí. Bom, tá aí, ó, tabelinha que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui é o número da prestação, P. Aqui é o saldo devedor inicial. Anota essa tabela, tá? Próxima coluna é a amortização. Eu tenho juros, eu tenho o valor da prestação e eu tenho saldo devedor final. Certo? Então, quanto é que eu peguei emprestado? A prestação, zero. Zero. Quanto é meu saldo devedor? Seria 150 mil, né? Que eu peguei emprestado. Estou devendo isso. Vai amortizar alguma coisa? Não. Vai ter alguns juros? Não. Porque no mês, no tempo zero. Vai ter prestação? Não. Então, isso aqui vai ser igual a 150 mil. Se você quiser também fazer assim, ó, acho que pode, ver. Você bota que era 200 mil. Você pagou a entrada de 50 mil, ficou devendo 150 mil. Pronto. Tá certo? Então, primeira prestação, P1. Quanto é que eu estou devendo? 150 mil agora. Estou devendo 150 mil. Quanto é, veja, quanto é a minha amortização? Eu acabei de calcular que a minha amortização vai ser igual a quanto? A 150 mil dividido por 240. A gente fez no slide anterior, que deu quanto? 625. R$ 625. Então, aqui a minha amortização é R$ 625. Tá? De quanto é meus juros? Meus juros 1 é igual a quanto? Aí vamos ver aqui, ó. Meus juros é de 1% ao mês. Então, 1%. Então, vou calcular aqui, ó. 1% de quanto? De 150 mil.
5% de 150 mil, eu vou cancelar os dois zeros, isso aqui vai dar R$ 1.500 de juros. Então, R$ 1.500. Tá? Só que tem um detalhe aqui, tá? Além disso, tem os dois valores fixos, né? Ele diz que tem um valor de R$ 75 mais 25. Então, tem mais R$ 100 aí, né? Que é as taxas. Então, a minha prestação 1 vai ser igual a 625, que é a amortização, mais 1.500, mais R$ 100, que é a minha taxa. Tá lá, no contrato tá lá. Então, quando é que vai dar aqui? Deixa eu somar aqui. Então, R$ 1.000, R$ 1.500, mais R$ 100, mais R$ 625. Isso vai dar 2.225. Então, 2.225. É? Só que ele não quer a prestação 1, ele quer a prestação 2. Quanto é meu saldo devedor atual? Veja que o meu saldo devedor vai ser exatamente somente só reduzir a amortização. Então, meu saldo devedor vai ser igual a 150 mil menos 625. Isso vai dar 149, R$ 375. 149, R$ 375. Então, o meu saldo agora, da segunda parcela, vai ser quanto? 149,375. Qual é o valor que vai ser amortizado? 625. Continua o mesmo. Meus juros agora é em cima de 149. Então, meus juros 2, que é o juro que eu estou pagando na segunda parcela, vai ser igual a quanto? 10%, que é 0,1, vezes 149,375. Isso aqui vai dar 1.493,75. Então, aqui está meu juros. 1.493,75. Se somar isso mais isso, vai dar errado, porque tem que colocar mais R$ 100 nas taxas. Então, P2 vai ser igual a 625 mais 1.493,75 mais R$ 100, que são as taxas. Então, isso aqui vai ser igual a P2, vai ser igual a... Essa conta dá 2.218,75. Então, minha segunda prestação vai ser de 2.218,75. E quanto aqui meu valor desce? Apenas 625. Então, se eu pegar aqui, ó, valor aqui de 1.449,375 menos 625, agora eu estou devendo agora 148.750. Veja, eu já paguei quase R$ 5.000, né? 2.000 e pouco, com mais 2.000 e pouco, dá R$ 4.500. E só abateu da minha dívida quanto? Nem R$ 2.000 ainda. Porque ainda meu juro está muito alto aqui, né? Meu juro ainda é muito alto. Beleza? Então, essa questão, ó, faz novamente essa tabelinha, né? Que essa com certeza vai aparecer na nossa prova. Aí eu posso perguntar qual é a terceira parcela, né? Então, essa assiste com calma aí. E a nossa última questão da nossa revisão, ela faz a seguinte pergunta.
Considere um financiamento de R$ 100.000 sem entrada, a ser pago em 100 prestações mensais, pelo sistema de amortização constante, o SAC, sabendo que a taxa de regime, no regime de juros compostos, é de 1% ao mês. A prestação inicial, se o prazo for duplicado, será igual a quanto? Tá certo? Então, se eu vou pagar em 100 prestações, agora eu vou pagar em 200 prestações. Tá certo? Então, agora eu tenho que, inicialmente, né? Veja, se eu quero saber quanto vai ser reduzida, eu tenho que calcular a minha prestação para a primeira opção e depois calcular para a segunda opção. Então, na primeira modalidade, que é de 100 prestações, a minha amortização A é igual ao valor que eu peguei emprestado, o empréstimo, sobre N. Quanto é que eu peguei emprestado? R$ 100.000. E vou pagar em 100 prestações. Isso aqui vai dar igual a uma amortização de R$ 1.000. R$ 1.000. Certo? A primeira prestação, a P1, é igual a amortização mais J1. Se quiser fazer a tabelinha, faz, que você responde tranquilo. Ou então calcula quanto vale J1, já que é a primeira tabela. Na primeira tabela, a primeira parcela fica mais fácil, não precisa tanto da tabela, mas... Então, vai ser... Quanto aos juros? 1%. Então, ficaria 1% do saldo devedor. O saldo devedor da primeira parcela é o valor todo, que vale 100.000. 100.000. 2 zeros com 2 zeros. Eu tenho o juro aqui de quanto? De 1.000. Então, a minha parcela 1 vai ser igual a 1.000 da amortização mais 1.000 de juros. Isso é igual a R$ 2.000. Então, aqui, ó, vou guardar a minha prestação P1. Se eu for duplicar o período, fatalmente a minha ela vai ser reduzida. Tá? Vai ser reduzida. Tá? Não pela metade. Tá certo? Porque é juros compostos. Então, na segunda modalidade, né, na segunda simulação, né, que o banco faz para você, você vai pagar em 200 prestações. Então, novamente, agora a minha amortização vai ser igual a quanto? Vai ser 10.000 dividido por 200. O problema é que está aqui, né? Que a minha amortização, ela cai. Né? Ela cai de 1.000 para R$ 500 agora. R$ 500. R$ 500. Aí o que acontece? O valor da minha prestação 1 da segunda vai ser igual à minha amortização mais J1. Quanto vale J1? O juro é o mesmo. Não muda. Porque continua sendo 1% do saldo devedor. Então, 1% em cima de 100.000 continua sendo 1.000. Então, meu juros, a minha prestação 1 vai ser igual a 500 mais 1.000. Isso é igual a 1.500. Então, a minha redução é de R$ 500. R$ 500. Então, a minha diferença, não é nem economia aqui, tá? É diferença na parcela. É de 1.500 menos 2.000, isso aí é menos R$ 500. Ou seja, uma diferença de R$ 500 por mês. Por mês, não. Na primeira parcela. Então, seria reduzida em R$ 500. Que é nada mais de uma economia não, uma redução de 25%. Porque 500 é um quarto de 2.000. Um quarto corresponde a 25%. Pessoal, vocês vão pegar essas 6 questões, tá certo?
Deixa eu só confirmar aqui com vocês qual foi o vídeo que eu coloquei para vocês aqui no grupo. Espera aí. Rapidinho. Eu coloquei aqui, ó, as consequências da Revolução Industrial. Tá certo? Então, vocês vão apresentar aqui, ó. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, ó. Rapidinho. Ó. Vem aqui, ó. Fechou. O professor, acho que bugou aí, tá aparecendo na tela do seu WhatsApp. Não, mas aqui mesmo, é para você ver a tela mesmo, tá certo. Ó, tá vendo aí? As consequências. Deixa eu só fechar a apresentação lá. Ó, o tema é isso aqui, ó. As consequências da Revolução Industrial. Apresentar uma resenha sobre as consequências da Revolução Industrial segundo esse tema aqui, porque esse é um episódio 2, não vai falar de uma maneira geral. Ele delimita as consequências. No máximo, 30 linhas. Tá? Então, aquele pessoal que está precisando tirar mais de 8 na prova, recomendo entregar essa resenha no dia da prova. Fala, Nil. Como é, professor? É no papel potado, no ofício ou na folha do caderno? Veja, eu prefiro que seja na mão. Porque 30 linhas digitadas é muita coisa. Entendi. Entendeu? Se você não vai colocar tamanho da letra 18, né? O tamanho da letra é 12. Né? Então, se você escrever na mueca, vai ser menos linha. Ou vai ser menos palavras, vamos dizer assim. Tá certo? Então, vocês que ficam à vontade para entregar aí. Certo? A questão teórica, tá certo? Eu vou deixar aqui, né, já que está sendo gravado, né, quando vocês forem estudar a prova, vocês façam, né, um resuminho aí para analisar a diferença entre a questão da amortização a juros constantes, amortização constante, né, o saque, e a utilização da tabela Price. Faça um estudo apontando as diferenças entre os dois métodos. Já chegue na prova com isso aí em mãos. Tá certo? Com isso em mão, você consegue responder a terceira questão, que é teórica. Tá certo? Faça uma análise entre as diferenças entre o sistema de amortização constante, o SAC, e o método de tabela, o método francês, a tabela Price. Certo? Então, teremos duas questões práticas baseadas nessas 6 questões que nós fizemos hoje, agora, mais a questão teórica sobre essa comparação entre os dois métodos utilizados. Tá? Vou parar a gravação. E aí vocês vão